Reforma tributária, tamanho do Estado, livre mercado e transparência, entre outros, são discussões indispensáveis para esse ano, que será desafiador do ponto de vista econômico para todo o Brasil. Aqui no nosso estado, temos pessoas que estão nessa discussão e buscando soluções para tantos desafios e problemas que nós vamos enfrentar agora em 2021. E o Advocacy de hoje recebe o deputado estadual Bernardo Bartolomeu, mais conhecido como Bartô. É economista, especialista em investimentos, e ele teve aprovado um projeto de lei para desburocratizar a atividade econômica, e é sobre este e outros assuntos que nós vamos falar hoje. Bartô, bem-vindo. Muito obrigado, James. E muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Formar o Bartô, é assim que foi a sua campanha? Isso, eu até gosto que chamam de Bartô, muita gente chama de deputado, eu falo que deputado tem muito. Eu gosto de Bartô só um só. É único. E quem que é o Bartô, que também agora é deputado? Então, é engraçado que eu sempre tive uma vida realmente voltada para o meu currículo. Sou formado em Direito, Economia, 3 pós, 5 cursos, 5 certificados financeiros. Um, inclusive, que eu tirei, só tinha 1.500 pessoas no Brasil que tinha quando eu tirei. Então, sempre foi focado naquilo ali, ó, vidinha do dia a dia. Viagem no final de semana, viagem no fim de ano, festas e currículo. Trabalho. Na época que podia, né, deputado? Exatamente. Boas épocas, né? E com o tempo, eu fui aprofundando nos estudos liberais. Entrei no Instituto Liberal e ali o que se prega mais é o indivíduo como poder de mudança, o indivíduo como o único que gera valor para a sociedade. E claro que todo indivíduo também tem deveres perante a sociedade. Então, fui envolvendo aos poucos, fui atingindo lideranças, fui fazendo desafios, um desafio levava a outro, você começava a fazer coisas que você não acreditava que conseguia fazer, e aos poucos vai aumentando esse desafio, e realmente acabei virando uma liderança perante muitas pessoas ao meu redor. Com isso, meu pai, que sempre foi contra, foi um dos fundadores do Diretório de Minas Gerais, do Novo, estou no Novo desde 2012, meu pai sempre foi contra, sempre bateu que eu não devia jogar meu nome na política, é muito complicado, isso e aquilo. E aí, em 2017, a empresa que eu trabalhava foi comprada por um banco suíço. Com isso, eu comecei a olhar mais outros desafios e meu pai veio, finalmente, me convencer a entrar na política, de fato. Então, acabou que, com isso, acabei virando deputado. O seu partido é o Novo. Sim. Né? E o Novo é um partido novo, né, Bartô? Porque, Sim. assim, a gente comentava aqui antes de começar o nosso programa, que até 2018, a última eleição, aliás, a penúltima, que a última foi de prefeito, né, em 2020, o Novo não era um partido conhecido. Sim, não então, era. Ele teve visibilidade agora em 2018, basicamente. O governador de Minas, e eu até comentava que, olha, o Mineiro votou no Novo, porque o governador de Minas é do Partido Novo, e ele teve 80%, se não me falha a memória. 73%, é muita coisa, no segundo turno, na eleição de governador 2018, né? Isso. Engraçado que eu estou no Novo desde 2012. A primeira vez que eu vi alguma coisa era um PowerPoint com um senhorzinho muito humilde ali na frente, que depois eu fui saber que tem 500 milhões na poupança, que é o Amoedo, apresentando uma ideia, apresentando valores, falando que era um partido realmente começando do zero, é o único partido que começou literalmente do zero, não foi uma racha de outro partido que criou políticos que criaram outro partido, não. Foram pessoas que não tinham nenhuma ligação com a política e começaram a querer se colocar à disposição da sociedade. Pessoas que já estavam garantidas na sua vida particular, pessoas que não precisavam da política para poder ter seu recurso, mas que tinham um potencial de projetos, de execução, de geração de valor e queriam colocar aquilo à disposição da sociedade. E ao lidar com a prefeitura, viu a barganha que era aquilo ali, o balcão de negócio que era aquilo ali. E eles falaram assim, não, vamos ter que começar do zero. E aí começou com a ideia do partido. Foi uma ideia que atraiu muitas pessoas, no caso eu fui uma delas, de realmente querer fazer algo diferente, algo que não estava ali. E aí começamos com questões como processo seletivo para candidato, o filiado tem que pagar, e na verdade nos outros partidos nunca existiu isso, né? O filiado entra de graça e paga uma condição do salário quando entra no setor público. No Novo não, contribuição fixa para todo mundo que entra, que é R$30, pouco mais agora. E vários outros diferenciais, né? E com isso atraiu muita gente que não era da política. E você ali, estando numa situação, vendo que precisava mudar o país, querendo fazer mais, eu vi que aquilo ali era uma porta de poder ajudar a contribuir de alguma forma para o meu país. Então, em 2012, eu comecei no Novo,
era uma época onde que a pergunta que separar os outros na rua, abordar, poder falar de partido político é complicado, né? Então a gente sempre pegava assim, você conhece o Novo? Né, que essa frase até morreu agora, que agora todo mundo já conhece o Novo, né? E ali a gente ia explicando que queria fazer diferente, sem usar dinheiro público e por aí vai. Então pegou muito essa bandeira desse pessoal. Junto com a indignação do momento político na época, né, que 2013 teve, não é pelos 20 centavos, 2016 teve o impeachment da Dilma, então veio toda uma fase de mudança, né? O pessoal fala muito disso, de ciclos na política, que acontece de 30 em 30 anos, o último tinha sido nas caras pintadas, na questão do Collor, né? Então, com essa mudança, o Novo, eu acho que surfou muito bem nisso daí também, né? Agora, o Brasil tem uma tradição ruim de siglas, né? Sim. E como você mesmo disse, gente, eu estou falando você aqui, porque ele mesmo falou, eu gosto de chamar de Bartô. Deputado tem muitos, mas Bartô é só um. Isso mesmo, fica à vontade, por favor. Então, as siglas no Brasil, elas começam e depois elas acabam com muita identidade, com, digamos assim, até uma personalidade forte, temos um projeto, uma proposta, etc. Depois acaba caindo, digamos, num lugar comum, né? Assim, meio que onde que elas diferenciam na prática. Como que o Novo pretende ser vacinado contra isso? Do tipo, não vamos entrar no mesmo lugar que está todo mundo, quando, digamos, assumirmos o governo, porque assim, na hora de fazer composições e tocar o governo e ter governabilidade, a minha pergunta é, de que forma, se é que é possível isso, que o Novo está tentando se vacinar para que isso não ocorra e não sair dessa proposta original que ele apresentou à população brasileira? Eu acho bem interessante, James, que a gente vê que hoje nós estamos em torno de 35 partidos e quando você de casa aí olha para esses partidos, acaba vendo justamente uma sopa de letrinhas que não quer dizer nada. Tem os partidos mais da esquerda que têm as ideias ligadas à esquerda, claramente, como PCO, PT, PSOL, esses partidos realmente são ideológicos. E agora tem o Partido Novo, que tem uma ideologia liberal, que fica muito claro os valores liberais que a gente defende. No meio, a gente vê mais uma sopa de letrinhas mesmo, a gente vê que é um partido se juntando a outro, às vezes realmente se juntam, tem a cisão, outros têm a fusão, né, no caso, outros têm cisão e vai partindo outros partidos, mas a gente não sente realmente alguma ideologia notável nesses partidos. Na questão do Novo, como a gente pega muito esses valores ligados ao livre mercado, à intervenção mínima do Estado, a um Estado que tem que diminuir para custar menos para o indivíduo, um Estado que não crie tantas dificuldades para o empreendedor, né? Então, esses valores acabam ficando muito fortes dentro do Novo e todas as nossas discussões são pautadas em cima deles. Partido tem um problema que é formado por pessoas, e pessoas são pessoas aonde é que elas vão. Cada um tem seus interesses, cada um tem os grupos que formam, mas enquanto tem instituições com valores muito fortes, as pessoas ficam restritas a se moverem para fora desses valores. Então, é claro que tanto o Partido Novo, quanto qualquer outro partido, quanto igreja, quanto na advocacia, quanto em qualquer lugar, tem pessoas que são melhores, pessoas que são piores, pessoas que são boas, pessoas que têm interesses próprios, mas quando os valores são muito fortes, isso fica como um limitador. E no Novo a gente tem isso, valores muito claros e muito expressos. Mas tem alguma forma de controle disso, Bartô? Eu digo assim eu acho que tem alguns outros partidos também de direita, talvez não tanto quanto a direita como o Novo, tem os de esquerda, que às vezes são mais claros, e alguns de direita e uma grande maioria, digamos aí, meio no centro, tende para um lado, tende para o outro. Mas outros partidos tiveram, e aí a pergunta não é para fazer essa analogia, é só para dizer, tem algum mecanismo para isso? Igual, por exemplo, as empresas têm, e aí o Novo tem essa experiência muito da iniciativa privada, as empresas têm uma governança bem estabelecida, têm programas de compliance para que as coisas não saiam do controle e tenham uma observância estrita das normas e etc. Ou seja, o partido também apresenta alguma coisa nesse sentido para que aquele projeto, aqueles princípios, enfim, não saiam dos trilhos? Sim. O partido tem, sim, seus controles internos, tem a Comissão de Ética Partidária, que é chamada CEP, né, onde qualquer filiado pode entrar, inclusive já expulsou pessoas como o ministro Ricardo Salles
no governo Bolsonaro, que era filiado do Novo, foi expulso. Teve também suspensão do candidato a prefeito da maior cidade do Brasil, que era de São Paulo, foi suspenso no meio da candidatura. Então, a CEP tem, sim, um valor, vamos dizer, estatutariamente, um mecanismo, estatutariamente, um mecanismo que está previsto e como que esse mecanismo funciona. Mas vale dizer que, como eu falei, qualquer instituição, qualquer mecanismo é formado por pessoas. Né? E aí tem um mecanismo que talvez seja mais forte do que esse, que é exatamente os valores que sustentam o Novo. O Novo não usa dinheiro público, né? Tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, são 4 bilhões que vai para os partidos. Né? E esse dinheiro sustenta muito bem os partidos. Mas quando você fala de um partido onde que o dinheiro do filiado sustenta, o dinheiro de R$30 de cada filiado sustenta, você de fato coloca a sobrevivência do partido na mão dos filiados. E aí você começa a ver, o partido está agradando, está coerente com aqueles valores? Mas isso, desculpa te interromper, mas é uma pergunta que acaba, às vezes, a gente ouve. Não é porque também o partido não tinha bancada e aí não tinha como fazer uso do fundo? Muita gente usava essa crítica, quero ver quando o partido tiver bancada e tal, etc. Não, exato, estou perguntando assim, porque é algo que acaba ocorrendo. Sim, a gente sempre deixou bem claro que a gente era contra, né, e tal, e sempre vinha as críticas, eu quero ver quando vocês estiverem em bancada. Lembrando que é a bancada federal que importa para a distribuição desses fundos, né? Tem lá quase 97%, 95% do dinheiro é distribuído de acordo proporcionalmente com a representatividade da bancada federal, mas sobra ali uns 3%, 2%, não sei o valor exato, que corresponde a uma divisão igual para todos os partidos. Então tem um mínimo ali que mesmo o partido que não tenha bancada tem um mínimo ali para sobreviver com o dinheiro, né? De fato era um questionamento muito válido. Vocês estão falando que vocês abrem mão porque vocês não têm. Quero ver quando vocês tiverem. Mas agora passou, porque realmente nas últimas eleições a gente fez 8 deputados federais que são muito bons, inclusive, né? Todo mundo reconhece o quilate dos parlamentares do Novo, isso é bem legal. E com esses 8 a gente teve um acesso a um recurso considerável. E mesmo assim não utilizamos, não fizemos os usos. Pelo contrário, estamos lutando para ter o direito de devolver esse recurso para a União. Porque o fundo eleitoral a gente consegue não pegar. Se a gente não pega, ele continua no Tesouro. Agora, o fundo partidário, não. Se a gente não pega, ele volta para o fundo e é redistribuído para os partidos. Então, qual que foi a lógica que o Partido Novo utilizou para devolver esse dinheiro para a União? A gente pega o dinheiro do fundo partidário e investe ele todo em Tesouro, em letras do Tesouro. Ou seja, eu pego o dinheiro da União e empresto ele para a própria União. Então, eu devolvo o recurso para a União. Mas está ganhando juros. Não, porque o juros está sendo reinvestido, está colocando, o dinheiro não sai da União. Né? Foi a única forma que a gente achou, porque não tinha nenhuma outra forma de fazer isso. Então, o pessoal lá da bancada federal tenta entrar com um projeto de lei para ver se consegue revertir isso, mas, infelizmente, o interesse dos políticos não são esses. Já estamos de volta com o programa Advocacy. Hoje nós estamos entrevistando o deputado estadual por Minas, Bartô, como ele mesmo gosta de ser chamado. É Bernardo Bartolomeu, né, deputado? Isso, inclusive minha tia ficou muito brava comigo. Você tem um nome tão bonito, por que não põe Bernardo Bartolomeu? Eu falei assim, não, porque Bartô pega mais, né? E se você quiser conversar conosco sobre esse tema, mandar sugestões ou de algum outro tema, enfim, mande um e-mail para nós, é o advocacy@redesuper.com.br. Bartô, falamos aqui de Estado, aliás, perdão, de partido e como é que é essa composição no Brasil, mas dentre as propostas, tanto suas como do próprio partido, há uma discussão sobre o Estado brasileiro, o tamanho dele. E pela conversa inicial, assim, foi até a partir daí que alguém teve, vamos reconversar como é que seria o Estado. Eu queria começar conversando sobre o que é o liberalismo e como que você vê isso. E eu vou fazer aqui rapidamente uma ponderação. Me lembro quando o presidente era o Fernando Henrique, ele sofreu muita crítica e de que era um neoliberal. E o Fernando Henrique tinha uma trajetória e uma formação acadêmica na outra linha. E logo na sequência, privatizações, mexeu no tamanho do Estado, teve uma reforma do Estado, não estrutural, mas teve uma reforma do Estado. Mais recentemente nós ouvimos uma crítica, um comentário, e falou, olha, o Guedes é ultraliberal. Então, a minha pergunta, o que nós poderíamos dizer ali para o nosso telespectador para entender o que seria esse neoliberal, o que seria esse liberal
e esse ultraliberal, como alguém outro dia fez uma menção ao ministro Paulo Guedes. Bem, para começar, eu acho que a esquerda é muito criativa, né? Ela gosta muito de colocar nomes, colocar retóricas, e sempre quando você coloca neoliberal, ultra mega zorte liberal, ou qualquer nome desse, você está querendo fazer o seguinte, está querendo dar ênfase que é um extremo. E ninguém gosta de extremo, a verdade é essa, né? O extremo você vê que passa do ponto, passa do consenso. Então, quando você fala assim, ele é ultraliberal, está querendo dizer o seguinte, ele tá defendendo alguma coisa que é muito extremista. O neoliberal é para dar um ar, um conceito de uma coisa nova, de uma doutrina nova, que foi utilizado muito no Fernando Henrique Cardoso, que não é liberal de forma alguma, né? Ele até privatizou algumas empresas, mas privatizou para os amigos. Isso a gente chama de socialismo fabiano, que é você utilizar o Estado para os seus amigos. Você fala que vai fazer um mercado aberto, fala que é pró-capitalismo, fala que é pró-liberalismo, entre aspas, mas na verdade você está apenas fazendo redomas onde amigos seus vão atuar. Tanto que a gente vê aí como que a política se entranha também no mercado, onde tem essas empresas aí que foram privatizadas, né? Então, para mim, o liberalismo nada mais é do que devolver o poder ao cidadão. Né? Muita gente acredita que o liberalismo é para as empresas que vão dominar o mercado, que vão acabar com o consumidor e por aí vai, porque não tem nenhum regulamento, isso e aquilo. Mas se você para perceber, os mercados onde tem mais regulamentação, são justamente aqueles onde tem agências regulamentadoras, né? São exatamente os campeões de reclamação. E por quê? Porque quanto mais você coloca regulamentação, você cria barreira. E quando você cria barreira de entrada, e é aí que você vê o tanto que o liberalismo não é para as grandes empresas, porque na verdade a gente quer concorrência, né? Você limita a concorrência. E aí criam-se verdadeiros monopólios, né? Tem a ANA, a agência de aviação, a agência de telecomunicação, todas essas agências, elas estão na verdade criando monopólios. E quando você tem 4 ou 5 empresas que tomam conta de todo o mercado, de 80%, 70% do mercado, você percebe que não tem concorrência nenhuma, e aí não tem lei, não tem papel, não tem governante, não tem conversinha bonita que te defenda. Já quando você tem várias empresas no mercado, disputando o consumidor, disputando o melhor trabalhador para poder gerar resultado para aquela empresa, aí sim você tem o maior direito de todos a ser defendido, que é o direito da liberdade. Mas, Bartô, se nós pensarmos assim, o Brasil tinha uma tradição anterior, depois veio o governo Fernando Henrique, e assim, houve uma mudança de paradigma a partir do governo Fernando Henrique, até porque também a gente tinha, eu não estou aqui, né, fazendo uma constatação, não é nenhuma apologia, até porque também nós tínhamos deixado o governo militar em 85, ou seja, o Brasil ainda tinha a caminhada era pequena ainda para ter uma nova proposta, um novo modelo de Estado e também de encarar o mercado. Digo isso para perguntar, por que as agências reguladoras elas são entrave e não um ganho para a sociedade, para o Estado brasileiro? E vou te dizer, por exemplo, se eu vejo hoje a vacina, para mim, a Anvisa, que é uma agência reguladora da área de saúde, vigilância sanitária, eu fico tranquilo. Olha, passou na Anvisa, então eu estou crendo que tem pessoas competentes e que nós vamos ter um produto que nós podemos confiar, ao invés de um mercado aberto que venha vacina de todo lugar e o Brasil não saiba exatamente de onde vem, quem que é e os critérios para isso. Nessa esteira, as outras áreas também. Então, por que na sua visão, o Estado não deveria ter uma regulação, de uma certa forma, da atividade econômica, já que ele abriu mão de muita coisa? Você tocou num ponto muito importante, James, que é a impressão que você tem, por exemplo, de uma agência como a Anvisa. Eu espero que ela esteja fazendo um excelente trabalho, onde ela vai ter todos os critérios, a seriedade, para determinar se aquela vacina é ok ou não para a gente tomar, né? E você espera isso porque você trata a sua vida assim, né? Eu vejo pela forma como você se veste, o cuidado com o seu visual, o programa seu que realmente está muito bem. Você se dedica muito às suas coisas. Você não quer fazer alguma coisa que ali na frente alguém vai falar assim, fulano não é sério. Você não quer isso, você se preza pelo seu nome. Até porque eu sou um profissional liberal, preciso disso. Exatamente. Em todo o tempo. Então, quando você preza pelo seu nome, você trata tudo com seriedade, você entende o que é normal para você é normal para o outro.
E você pensa, pô, se eu aqui, num programa de televisão, levo o meu trabalho a sério, eu imagino quem está à frente de toda uma saúde de um povo. Claro que eles devem levar a sério. E aí, essa forma de você acreditar que possa estar sendo levado a sério é que é a grande pegadinha. Serviço público no Brasil é bom? Quais serviços públicos no Brasil você realmente fala assim, pô, esse é muito bom mesmo? Pode até ter um ou outro, não estou falando que não seja. Mas, em regra, serviço público não entrega um produto de qualidade para o cidadão. E quando isso acontece, isso fica demonstrado a qualidade que eles estão dispostos a entregar para a gente. E além de ter essa dificuldade em entregar uma qualidade boa, a gente tem os interesses políticos e como eles agem, né? E aí, quando você vê que todos os órgãos do governo, né, todas as ferramentas do governo, que se traduzem, na verdade, em ferramentas de Estado, que é o Estado, né, que a gente separa o que é o governo e o que é o Estado. Estado é o carro, governo é quem dirige o carro. Basicamente é isso. A estrutura que está ali do momento, né? Exatamente. Toda essa estrutura responde a exatamente o que o governo quer. Se o governo quer que seja aprovada a vacina, não interessa a seriedade de quem está ali envolvido, não interessa nada. Interessa que o dono da chave e do volante vai falar, eu quero que esse carro vá para lá. E vira o volante e vai. Um exemplo disso é, por exemplo, na Assembleia. Na Assembleia eu faço parte de comissões onde a gente tem que dar parecer sobre os projetos. Nós temos técnicos muito bons, extremamente, assim, nível qualificadíssimo, só que os técnicos, eles fazem o parecer do projeto de acordo com a vontade do deputado. Primeira pergunta que eles perguntam, você é a favor ou você é contra esse projeto? Você quer fazer um parecer a favor ou um parecer contra esse projeto? Mas nesse caso, deputado, não é porque a matéria dá margem para isso? Eu digo que eu sou advogado e dependendo da matéria, e eu costumo dizer, olha, não há como dizer que o direito vê isso dessa forma, considerando os fatos, inclusive. Tanto que, muitas vezes, tem uma decisão de primeira instância, e quando ela vai para uma instância acima, ela é reformada e com fundamentos jurídicos, ou seja, não é aquela sentença alterada, e não é porque foi forçada, não, está bem fundamentado tanto um como o outro. Não também seria por causa disso. Mas esse que é o problema. Eu estou falando para não eliminar a questão técnica em razão apenas da política. E aí, de uma certa forma, desacreditar instituições como, por exemplo, as agências reguladoras. Sim, né? Mas, infelizmente, o histórico que mostra para a gente é que a política é muito forte em qualquer instituição e que elas passam um critério técnico. Sim. Né? Nós estamos aqui no programa de advocacia, né, que é voltado para o público que está ligado ao direito. Quando a gente fala em direito, o órgão supremo é a Suprema Corte, né, na STF. E a gente vê decisões no Supremo que questionam a seriedade do próprio órgão que determina a seriedade toda do processo jurídico, né? A gente vê, por exemplo, independente de quem foi a favor ou contra o impeachment da Dilma, a pena do impeachment era muito clara. Ela foi fragmentada, passaram por cima da Constituição. Recentemente também, quase passaram em cima da Constituição novamente. Por que não passou? O povo fez um barulho muito grande, que era a reeleição, né, de um presidente da casa no mesmo legislatura. E assim vai N outros entendimentos, que é até curioso ver como que... Sendo que no caso do Maia iria para um quarto mandato, né? Exatamente. Porque pegou metade de um, mais dois, iria para um quarto, não era nem terceiro mandato. Exatamente. E você vê que as coisas iam acontecer. Sim. Só que houve uma determinação do povo se mobilizar muito contra aquilo e fica pesado a negociação ali, fica pesado eles conseguirem avançar ou não no interesse deles. Mas você vê que até uma Suprema Corte, onde que seria o patamar mais sério num campo de um segmento tão sério quanto a advocacia, está sujeito a interesses políticos. E ainda para reforçar isso, né, a gente vê ali, às vezes tem um entendimento que se muda de acordo com o governo que está acima. Você vê que, às vezes, a mesma matéria é tratada 5 anos, 6 anos, 2 anos, às vezes, depois, e muda o entendimento da corte. Então, você fica assim, pô, por que está mudando aqui agora? Por que muda de um lado, depois muda para o outro, por que volta? Há seriedade? Tem processos, por exemplo, contra, né, parlamentares famosos aí, que ficam ali engavetados e não vão para frente. Então, infelizmente, as instituições, elas devem sim ser preservadas. A gente tem que lutar por elas,
mas as pessoas que passam por elas colocam em credibilidade até mesmo a seriedade do trabalho por elas feitas. Então, se o povo ainda não tiver interesse, não tiver em cima, não estiver controlando, os interesses políticos vão dominar. E é isso que, infelizmente, é a nossa realidade. A gente tem que amadurecer um pouco. A gente saiu de uma ditadura militar há pouco tempo, a gente deu um reset. E aí a gente começa a aprender, começa a ver de um jeito, e vai de outro jeito, e tenta um partido, e tenta uma ideologia, e tenta outro, começa a analisar. Agora, a questão é a gente ver qual que é o resultado prático. E se a gente deve confiar nossas vidas, nas nossas decisões, na mão de políticos. Porque um político, o liberalismo é muito interessante por causa disso, o político que não interfere no mercado não tem interesse para o empresário corruptor. Por que o corruptor vem atrás de um político? Porque ele consegue interferir no mercado e criar uma vantagem para ele. Então, se eu crio uma vantagem para você, vai te dar 100 mil de lucro, você está disposto a pagar até 100 mil. Se eu não crio vantagem, se não tem vantagem para você, por que você vai me pagar? Não vai pagar nada. E já estamos de volta com o programa Advocacy. Hoje nós estamos entrevistando o deputado Bartô, do Partido Novo, Minas Gerais. E se você quiser rever dos nossos programas, é só acessar através do YouTube da Rede Super. Procure lá e veja tantos outros temas interessantes e outras edições do Advocacy. Bartô, vamos continuar falando do liberalismo nesse veio aí, que isso vai ter um reflexo no Estado, né? E sempre se discute que tamanho de Estado que é ideal. Essa discussão vem passando no Brasil, talvez nos últimos 20 anos, mudança de governo. Nós tivemos, mais no início do século já 21, um governo com a linha, depois mudou, aliás, no final dos anos 90 e 2000, um governo com a linha de diminuir o Estado, depois veio outro governo aumentando o Estado, enfim. Saber o tamanho do Estado, eu acho que é igual câmbio, né? Você nunca sabe qual que é a taxa ideal do câmbio para a economia dos dois lados. Então, nessa linha, qual que é a sua visão de Estado, considerando que é um liberal? Assim, o que o Estado detém e o que o Estado abre mão, na sua visão? Ótimo, eu acho o seguinte, um Estado, né, acho que todo mundo, independente daquilo, você falou assim, qual que é o tamanho ideal? A gente não sabe. A gente pode passar horas discutindo aqui, que vai ser até difícil de achar ali. Mas uma coisa é fato. Achismo mesmo, né? Mas uma coisa é fato, ele está grande demais, ele está inchado demais. Mas né? em que, deputado, você acha que está um inchaço? O custo maior, quando você pega o orçamento, ele está inchado em pessoal. A folha. Por exemplo, que nem aqui no estado de Minas Gerais, né, que eu tenho mais controle por estar mais próximo, né, 80% da folha está ligado a gastos pessoais. Né? Inclusive, o Tribunal de Contas tirou os inativos dessa conta. Do orçamento. Do orçamento. Uhum. Ele tirou os inativos dessa conta, mas só que os inativos são pagamentos com o pessoal, por isso que eu falo que 80% do pessoal. E quando você vê que todo o nosso dinheiro vai poder pagar salário de servidor público, sobra só 20% para o resto tudo, para comprar arma, para ter carro, para ter luz, para ter empresa, para ter sistema. Escola, saúde, né? Tudo. Carteira, livro, injeção, tudo. Você começa a ver que realmente parece que o Estado não está servindo a população, e sim se servindo da população. Então, uma coisa é aquilo que eu comecei, né? A gente não sabe até quando tem que diminuir, mas uma coisa é fato, está grande demais. Sim. E o problema de um Estado grande demais é que você não sabe para que ele serve. Se um Estado propõe a se fazer tudo, ele não consegue entregar nada. E como ele é muito amplo, muito grande, você não consegue entender ele claramente para poder saber cobrar dele. E às vezes você vai cobrar de um prefeito, o prefeito fala assim, não, mas é culpa do governador. Aí você vai cobrar do governador, não, mas é culpa do presidente. Aí você tem que mudar de Estado, pegar uma viagem, poder cobrar lá, e mesmo assim você não sabe nem quem você cobra. Você manda para um, outro manda para o outro manda para o outro, e você não entende aquele emaranhado todo. Então, um Estado grande, ele não é capaz de entregar o que ele se propõe, para o povo fica difícil de entender qual que é realmente o que ele se propõe, o que ele deve fazer, e o pior é que isso custa caro, e quem paga é a gente. Né? Então, assim, uma coisa que dos liberais começam a partir, né? Tem todas as vertentes do liberalismo, né? Eu acho que o ultra, mega, zorte liberal pode ser chamado o anarcocapitalismo, que até prega muito que imposto é roubo, né? Que não quer Estado de jeito nenhum. E essa é a vertente mais extrema. Aí vai subindo aos poucos, o minarquista, que é do que eu passo parte,
foca mais em justiça e segurança, porque uma vez que você está seguro de que ninguém pode te passar a perna, eu não preciso de uma lei explicando qual que é o melhor conceito para isso, a melhor forma de fazer o queijo, para você ter um queijo sadio. Isso que eu ia te perguntar, desculpa cortar o seu raciocínio. Fique à vontade. Exatamente isso. Na sua visão hoje, o que deve ser cortado ou diminuído no Estado? E digo porque nós vamos, de uma certa forma, cair de volta à privatização. Não tem como discutir tamanho do Estado sem falar em privatização. Né? Tivemos recentemente um programa de privatização e chamado até de desinvestimento, desestatização. E eu mesmo falei, nós precisamos ter uma política de privatização, mas não é só um programa de vendas, porque o que vai se fazer com o país, com o recurso arrecadado, e também com o vácuo que vai ficar, porque senão você pode tirar o monopólio do Estado, o que não é bom, e entregar na mão do particular, que também não vai ser bom. Com certeza não. De que forma que o Estado lida com a privatização do ponto de vista de um liberal? Porque o que é essencial para o Estado? E a outra coisa que eu acho também é importante dizer, para fechar aqui a minha fala, o que é privatizar, deputado? Por exemplo, empresas, recursos, na sua visão aí de liberal. Tá, com relação, resumindo rapidamente, o papel do Estado, qual que ele seria o tamanho dele? Um consenso assim que pega melhor é saúde, educação, segurança e infraestrutura. Esse é um consenso básico, assim. Mas quando a gente vira e fala, que nem você comentou, sobre como fazer essa privatização, será que privatização seria o suficiente? Eu pego Petrobras, sai da mão do Estado e passa para a mão do particular. Isso é interessante? Não. Pego o dinheiro e pago conta. Dívida, exatamente. Aliás. Né? Eu deixo de ser monopólio estatal para virar monopólio privado. Não, isso não é interessante. Talvez mais interessante do que a privatização é realmente privatizar o setor, tirar as amarras do setor, quebrar os monopólios. O interessante, por exemplo, não seria vender uma Vale inteira, seria fragmentar a Vale em vários pedaços e vender ela cada pedaço separado, até porque o valor seria maior recebido e você criaria vários players no mercado para disputar entre si. Né? E quebrar todas aquelas regras que impedem que outros entrem no mercado também. Então, isso para mim é até o mais importante. E o que deve se privatizar? Tudo aquilo que não faz sentido o Estado. Você pensa o seguinte, olha, eu sou empresário, eu tenho que investir. Isso, tudo que você pensar que você pode investir, o que você pode fazer, é trabalho de iniciativa privada. Eu sou Estado, eu tenho que investir? Não, já está errado. Eu tenho que promover? Não, já está errado. Eu tenho que criar uma empresa que não está errado. Eu sou Estado, eu tenho que atender saúde, segurança, educação e infraestrutura. Essa é a conversa básica que a gente tem que partir. Porque se você conseguir entregar segurança, saúde, educação e infraestrutura, a população vai prosperar. Ela vai prosperar. Se você se dedicar a entregar petróleo, correio e etc., você vai perder seu foco. Você consegue ser apresentador de televisão, mais empreiteiro, mais petroleiro, você não vai fazer as coisas certas. Então, o foco é extremamente necessário para que haja entrega. E aí, quando a gente para e pensa assim, o que eu espero do Estado, o que é o mínimo que eu espero do Estado? Que garanta ali minha saúde, minha educação, minha infraestrutura e minha segurança. Só isso. Então, vai muito para esse lado, assim, do liberalismo, se eu acho que eu respondi essa pergunta. Não, é isso. Eu queria ouvir, assim, porque dentro disso, acho que tem uma discussão também que é feita. E o recurso, por exemplo, os recursos naturais. Nós temos hoje uma discussão sobre as reservas de água doce subterrâneas no Brasil. E vira e mexe aparece, vai privatizar o aquífero tal, vai privatizar isso, vai privatizar aquilo, as reservas disso ou daquilo, do nióbio, que é algo aqui em Minas, ou só a exploração do nióbio é que vai ser, por exemplo, privatizado e não as jazidas. E aí nós caímos na discussão daquilo no qual Minas se tornou refém. Mineração. Quer dizer, nós privatizamos os recursos naturais ou nós privatizamos a exploração e a comercialização desses recursos naturais com royalties, por exemplo, para o poder público? Ô James, eu gostei muito dessa pergunta, viu? É uma pergunta inusitada até e que nunca me perguntaram isso, porque nós estamos tão longe, né, de privatizar empresas como CEMIG, Copasa, assim,
que o pensamento que normal... o recurso está muito mais longe. Pois é, o pensamento, as discussões ficam nessa questão. Pô, privatiza CEMIG, privatiza Copasa, fica mais focado em empresas e tipos de investimentos que o Estado faz. Então, Bartô, deixa eu voltar aqui. A gente privatiza ou não a Copasa e a CEMIG? Sim, qual é a sua visão disso? Tudo. Que está aqui, assim, presente. E você tem razão, né? É algo que a população está no dia a dia da população, falar privatiza CEMIG, Copasa Sim. Politicamente falando, Copasa foi uma moeda aí que muitos políticos utilizaram para se eleger. Eles bateram muito no tipo de serviço que estava sendo feito, está muito ruim. Então, por estar ruim o serviço da Copasa, fica mais fácil privatizar. CEMIG não, CEMIG é uma empresa que realmente é muito boa, dá lucro, né? Então, as pessoas pensam assim, pô, se dá lucro, por que vai vender? Não, dá dando dinheiro para o Estado, é melhor dar assim. Porque a cabeça do pessoal é exatamente essa. É uma empresa do Estado que serve a gente, é uma empresa minha. Por que vai privatizar uma empresa minha? Ela é do povo, ela tem um efeito social, ela cuida dos pobres, então o pessoal leva muito para paixão. E qual que é a prática? É uma empresa que está na mão dos interesses políticos e vai colocar cargos, pessoas que estão lá, que são de interesses deles de colocar lá, né? Então, e vai acabar apresentando um resultado mediano. E aí, como que o consumidor é beneficiado mais? Aquilo que eu te falei, concorrência. Cria concorrência, não vai disputar com o outro, vai acabar chegando num serviço melhor. Agora, enquanto o Estado se propor a colocar nessas empresas, não vai ter mercado bom para poder ingressar. Então, por isso que nunca se vai para a discussão de jazidas, ou de recursos minerais, ou recursos aquíferos, etc. Pensando nisso aqui agora, pegando de surpresa assim, realmente a terra é do país, o que está debaixo da terra é do país. Então, se tem uma mina de ouro, uma mina de diamante, uma mina de nióbio, ou uma mina de água mesmo, que seja, é do país. Uma vez que é dele, vai ser entregue como ao particular. Mas, Bartô, se a gente também pensar, assim, deixando essa questão dos recursos naturais de lado, mas voltemos, por exemplo, à CEMIG, que é algo aí que é mais presente, e Correios, que é também uma discussão, privatiza, não privatiza Correios, a questão nós já estamos chegando aqui bem no finalzinho do programa, mas uma fala sua. Mesmo como liberal, não há que pensar em assistir a população mais desassistida, mais vulnerável? E olha que a gente nem está falando aqui de alguns programas sociais que tem que... Né? Mas assim, se privatizam a CEMIG e vai só para o mercado, não há que se pensar numa parcela da população que é um tecido mais frágil e que o governo, o Estado tem que suprir isso? Muito se fala o seguinte, né? A água vai até onde é viável ir. Onde não for viável ir, o particular não vai investir, nós vamos deixar essa população desamparada. Parece meio cruel, né? Eu nasci na minha cidade, eu queria que a água chegasse na minha cidade. Pô, tem um cara lá cruel falando que não tem que chegar. Mas a verdade é essa. Se não é viável, não tem como chegar. Detroit, nos Estados Unidos, era uma cidade pulsante, bem forte, né? E de repente a cidade faliu e virou uma cidade fantasma. Imagina o governo ter que estimular para que as pessoas continuem lá. Olha o custo que isso seria para o governo, né? Olha, será que ele seria capaz de fazer isso? Faria bem feito? Seria entregue uma coisa interessante? E aí você começa a pensar assim, pô, todo o custo, todo o esforço, toda a energia que vai ser concentrada em viabilizar uma cidade que não é mais viável. Pois é, mas assim, realmente a gente acabou aqui, mas não seria o caso de qualquer forma de ter que assistir a população, porque não é estimular estar lá, mas o Brasil, assim, é um continente, né? Você assiste a população dando dignidade a ela. Se você quer dar dignidade a um povo, dê oportunidade, não dê esmola. Não dê alguma coisa, eu estou te dando isso daqui, não. Crie oportunidades, faça ela crescer, faça ela prosperar. Assim que você vai assistir a população da forma correta, porque você vai dar dignidade a ela e vai desvincular você a ela. O político bonzinho, né, o paternalista, o que cuida do povo, que leva, eu dou para você, eu que cuido de você, isso não dá certo. Bom, nós conversamos aqui com o deputado Bartô, a gente tinha aqui ainda muita coisa para falar, né, Bartô? Muita coisa. Mas só para informar que tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa que deixa de ser obrigatório, não será obrigatória a vacinação, né? E tem um número de memória do projeto? Eu perdi o número do projeto, mas até não interessa. Se acessar lá suas redes sociais porque ele foi anexado a outro sim. E já foi contemplado. Ok. Então foi bom.
Pastor, obrigado por essa conversa bacana aqui sobre isso. É assuntos sérios e muito importantes, né? Sim. Obrigado. Tem muita corda aí. Muita coisa, né? É isso aí. E nós chegamos aqui ao final do nosso programa e te aguardamos no nosso próximo Advocacy.